Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar aqui Mateus capítulo 17. Diz assim esse capítulo: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Que coisa linda, né? Jesus já te chamou em particular? Você já conversou com ele no seu particular? Lá no seu quarto? Lá no seu carro? Eu gosto muito de conversar com Jesus quando eu estou no carro. De vez em quando eu tomo umas duras monstras. Jesus chama a atenção da gente, né? Quando a gente não faz coisa legal, quando a gente erra com ele, quando as palavras que a gente fala não agradam o Senhor. E ele foi lá com Pedro, Tiago e João, porque ele queria dar a eles uma experiência. Você já teve experiências com Jesus? Experiências sobrenaturais? Busque essas experiências. Elas são gratificantes, elas são edificadoras, elas são empolgantes, elas são inesquecíveis. Quando você tiver uma experiência com Jesus, você jamais vai abandoná-lo, você jamais vai esquecer daquilo que ele falar para você naquele momento do seu particular com Jesus. Ele está tendo particulares até hoje com cada um de nós, num alto monte. Aleluia! E diz assim: e ali ele foi transfigurado. Imagina, Jesus se transfigurou na presença deles. A sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Olha que coisa linda! Eu fico emocionada. E essa mesma visão de Jesus nós vamos ver em Apocalipse, quando ele descreve a aparência do Senhor, né? É muito lindo. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Olha, né? Conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: olha o impetuoso do Pedro. Eu fico impressionado toda vez o Pedro dá uma nota fora. Pedro é o máximo. Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para o Elias. Olha a cabecinha do Pedro, né? O Moisés e o Elias que apareceram conversando com Jesus e ele queria fazer uma cabaninha para eles. Normal, uma cabaninha aqui na terra, Deus, ó. Vamos fazer uma cabaninha para eles, né? Enquanto ele ainda estava falando, peraí, Pedro, você não vai nem terminar de falar que o negócio aí não é assim que funciona. Uma nuvem resplandecente envolveu e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Ouçam-no, ouçam-no. Você tem obedecido à voz do Senhor? Você tem dado ouvidos ao Senhor Jesus? Você tem ouvido a voz do Senhor na sua vida? Porque Jesus está vivo, ressuscitado, e os vivos falam. Tem gente que acha que os mortos é que falam, mas os mortos não falam segundo essa Bíblia. Os vivos falam. Jesus está vivo. E muita gente ouve a voz de mortos, mas não ouve a voz do Senhor. Então vamos ficar com os nossos ouvidos atentos, né? Prestando muita atenção, porque de repente o Senhor pode falar com você. Aleluia. E continua aqui, né? Ouvindo isso, os discípulos se prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Como você se sentiria diante de uma cena dessa? Jesus transfigurado na presença deles, Moisés e Elias e ainda a voz do Senhor falando com eles. Deve ser uma coisa muito, muito empolgante e ao mesmo tempo
aterrorizante, como diz essa palavra aqui, né? E erguendo eles Mas Jesus aproximou-se. Quando eles ficaram com muito medo, Jesus se aproximou deles, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. O Senhor hoje está te dizendo essas palavras: levante-se. Você está aí prostrado, você está aí dominado pelo medo, você está com medo de tudo, você está impotente diante das circunstâncias, diante das situações da sua vida. O Senhor te diz hoje: levante-se, não tenha medo. Por quê? Porque o Senhor é contigo. E se Ele é contigo, você não tem nada a temer. Nem a morte, nem o inferno, nem a doença, nem a tristeza, nada. Porque o Senhor é contigo. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos continuar essa palavra? E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Que você abra seus olhos espirituais e que você não veja ninguém além de Jesus na sua vida, porque Ele é todo suficiente. Ele é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais ninguém. O reino espiritual é completo com Jesus. Jesus, Ele é completo para atender todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Não fique clamando por esse, por aquele, por anjos, por santos, ou sei lá por quem. Jesus é todo suficiente na nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode e Ele quer atender você em todos os detalhes da sua vida, em todos os pedidos que você fizer a Ele. Então levante os seus olhos e olhe e não veja mais ninguém a não ser Jesus Cristo. Aleluia! Oh glória, oh glória! E enquanto eles desciam o monte, Jesus lhes ordenou. Olha só, Ele deu uma ordem. Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Esse livro que nós estamos lendo, de Mateus 17, só foi escrito depois que o Senhor já havia ressuscitado. Por isso, eles estavam podendo comentar esses acontecimentos. Lembra daquele capítulo? Que ele não vai pisar na cana quebrada, ele não vai fazer barulho nas ruas, ele não vai ficar proclamando, promessa de Isaías, que ele era o Cristo, que ele tinha vindo e etc. Não, só depois, ele diz, só depois é que vocês vão anunciar tudo isso que aconteceu, tudo que vocês viram, tudo que vocês testemunharam, vocês então anunciarão às demais pessoas. Aleluia! E os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Cadê o Elias? Eles estavam perguntando para Jesus: se o Senhor é o mestre, cadê o Elias? Porque o Elias tinha que anunciar o mestre, né? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: ele já veio, o Elias já veio. E eles não o reconheceram. Assim como não reconheceram a Jesus, não reconheceram a Elias, que já havia vindo, né? Mas fizeram com ele tudo o que quiseram, até mesmo contra o Filho do Homem. E da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Aquilo que fizeram com João Batista, que era o Elias, cortaram a cabeça de João Batista, assim também matariam a Cristo. E o Senhor já estava falando isso para eles. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, eles compreenderam, e era de João Batista que ele falava. E quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e ele está sofrendo muito.
Muitas vezes ele cai no fogo ou na água, ou seja, ele se jogava, né? Se jogava na água, se jogava no fogo. E eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Eu falei para vocês de duas formas que você chega até Jesus. Ou você vai atrás dele na multidão, ou alguém intercede por você para que ele te cure, para que ele tire de você tudo aquilo que impede você de vê-lo. E são demônios. Porque a palavra de Deus diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da salvação. Então, todos nós, aqueles que ainda não vimos Jesus, que ainda não o aceitamos, que ainda não o recebemos, que ainda não temos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos cegados. Por quem? Pelo príncipe deste século, pelo diabo. Jesus precisa tirar o demônio das pessoas para que elas possam vê-lo. E isso acontece até hoje. Você acha que só aconteceu com esse menino? Você acha que com você não vê ninguém aí que tenha esse problema desse menino, que não consegue enxergar, que fica completamente endemoniado. É claro que as pessoas não se jogam na água, mas muitas pessoas fazem coisas terríveis porque elas estão endemoniadas. E o Senhor curou aquele menino. Depois ele vai repreender os seus discípulos porque eles não foram capazes de fazer isso. Você pode repreender na autoridade do nome de Jesus. Você pode repreender um demônio que impede as pessoas do quê? De verem a Jesus. É isso, só isso. Então, duas maneiras de você chegar até Jesus. Você chega caminhando atrás de Jesus na multidão, ou você chega através de um intercessor que vai lá na presença do Senhor e fica intercedendo por você. Senhor, tira a cegueira do meu irmão, da minha irmã. Tira a cegueira deles, Senhor, que eles vejam a sua glória, que eles ouçam a sua voz, que eles possam verdadeiramente ser libertos da opressão, ser libertos do engano, da mentira do diabo. Aleluia! E aí, os discípulos então se aproximaram de Jesus em particular, né? Olha, sempre em particular, com Jesus é sempre em particular, viu, gente? Por que nós não conseguimos expulsá-lo? E o Senhor conseguiu. O Senhor vai dar receita aqui de como se expulsa demônios. Qual é o estado que você tem que estar para conseguir fazer isso? Ele respondeu, porque o Senhor já nos enviou o Espírito Santo, o que significa que Ele está aqui. Ele está no meio de nós, Ele está dentro de nós, para falar a verdade. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha uma fezinha assim, ó, um grãozinho de mostarda, vocês poderiam dizer a esse monte, vai daqui para lá, e ele iria, e nada lhe seria impossível. Nada é impossível àquele que crê. Qual é o monte que está na sua vida? Qual é a sua impossibilidade? Qual é o problema que você olha, esse gigante aí na sua frente, esse monte na sua frente, e você diz, Senhor, eu não posso, não consigo mover esse monte da minha vida, esse problema da minha vida, para dizer a verdade. Aí o Senhor vai dizer, tenha fé. Do tamanho de um grão de mostarda, uma fezinha, porque o grão de mostarda, mesmo ele sendo pequenininho, você consegue vê-lo. Então, a fé é aquilo que você vê, sem que você tenha recebido. É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você sabe que vai
acontecer, que vão acontecer. Aleluia, que o Senhor nos dê uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia. Mas ele diz assim, do tamanho, vai e ele diz, mas essa espécie de demônio, só sai pela oração e pelo jejum. Você tem orado? Você tem jejuado? Quanto tempo você está orando por dia? E quanto de jejum você faz por semana? Porque isso vai definir se você vai ter autoridade sobre os demônios e se você vai dizer aos montes, passa daqui para lá, e vai acontecer. Aleluia. Ele diz assim, e reunindo-se na Galiléia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ele vai começar a narrar como ele vai ser morto. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Imagina uma pessoa que você ama, dizendo, olha, vão me entregar, vão me prender, vão me bater, vão me crucificar, vão me matar, mas eu vou ressuscitar. Amém? Eles ficaram muito tristes, né? Quando Jesus, então, chegaram a Cafarnaum, eu fui para Cafarnaum, é lindo, viu? Os coletores de impostos de 2 dracmas vieram até Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga imposto do templo? Porque naquele tempo se pagava imposto para o templo. Todos tinham que pagar. Ele diz, paga sim. Ó Pedro, esse Pedro é um barato, ele é muito impetuoso. Ah, paga. Olha que vai mentir do lado de Jesus. Paga sim. Respondeu ele. E aí, Jesus nem estava ali, mas quando ele entrou na casa, Jesus já veio dar de cara com ele e falou assim, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Aí ele diz, dos outros, não vai cobrar imposto do seu próprio filho. E Pedro respondeu, isso, né, dos outros. Jesus lhe disse, então os filhos estão isentos. O que ele quis dizer? Ele não precisava pagar impostos, porque ele era filho do dono daquele templo lá. Mas, para você não escandalizar, porque você já foi falar que eu pagava, você já se jogou na frente, paga sim. Eu vou fazer uma coisa, você vai até o mar e você vai jogar um anzol. Imagina, o Pedro que estava acostumado a pescar com rede, teve que pegar uma varinha e um anzol e ir lá no mar pescar, para corrigir aquilo que ele tinha feito de errado, né? E ele diz assim, tire o primeiro peixe que você pegar, abra sua boca e você vai encontrar lá uma moeda de 4 dracmas. Era muito dinheiro na época, que um dracma era quase um salário da pessoa. Pega e entrega a eles para você pagar o meu imposto e o seu. Pronto. Como é que Jesus arruma dinheiro para a gente? Das maneiras mais inusitadas, né? Ele manda da onde você nem imagina, da onde você, porque ele fala, traz os dízimos à casa do tesouro e eu vou derramar a bênção sobre você. Você crê assim? Como que ele manda dinheiro? De maneiras inusitadas. Eu tenho histórias e histórias e mais histórias para contar para vocês de como o Senhor tem me abençoado de todas as maneiras, não é só materialmente, mas principalmente emocionalmente. O meu emocional é muito sarado, eu tenho um emocional muito equilibrado, eu tenho uma paz que eu vejo que muitas pessoas não têm, porque o Senhor não cura só a nossa vida financeira, Ele nos cura em tudo, corpo, alma, espírito, equilíbrio emocional, social, relacionamentos, o Senhor cura-nos em todas as áreas. Aleluia. Então, você pague direito os seus impostos, viu? Isso aqui é um conselho para que você ande em dia com aquilo que você deve, porque você não pode, a palavra de Deus diz para você não dever nada a ninguém, a no seu amor com que você tem que amar as outras pessoas. Então, a única dívida que você pode estar em dívida com o Senhor é se você não amar alguém nessa terra. Tem alguém que você não ama? Tem? Então comece a amar.
porque isso é uma ordenança do Senhor. Aleluia! E assim o Pedro ficou lá, sabe lá quanto tempo, né? Quanto tempo que o Pedro ficou com a varinha lá? Vai lá, Pedro, vai lá, toma essa varinha. E ele que estava acostumado com uma rede, teve que pescar com vara, mas achou a dracma e pagou os impostos para Jesus. Amém? O Senhor nos ensina lições lindas em cada capítulo, não é mesmo? Vamos aprender então. E amanhã, Mateus capítulo 18. Um abraço, passei um pouco do tempo, mas eu quis gravar esse aqui num capítulo só. Um abraço, até amanhã.